Fala pessoal, professor Carlos Portela novamente. Na aula de hoje a gente vai tratar sobre projetos de banco de dados, a fim de dar início às atividades avaliativas. E o foco hoje vai ser o Minimundo, que é justamente a primeira etapa do projeto, onde a gente vai focar nos requisitos, né? Identificar quais são as necessidades do meu cliente e como é que eu faço isso, essa descrição, essa representação dessas necessidades de maneira textual, de maneira descritiva. Na década de 70, lá no início da década de 70, surgiram as tecnologias de SGBD, Sistema de Gerenciamento de Bancos de Dados, e nesse mesmo período houveram diversas pesquisas e investimentos na área de banco de dados como um todo. E surgiram diversas técnicas e ferramentas para auxiliar ao desenvolvimento desses bancos de dados SGBDs. E uma dessas foi justamente as notações para projetos de bancos de dados. Bom, antigamente, antes do advento dos bancos de dados, a gente tinha técnicas empíricas, ou seja, as pessoas aprendiam fazendo, o conhecimento era gerado ali na prática. E atualmente a gente tem técnicas padronizadas, temos a linguagem SQL, nós temos ferramentas Case, que são ferramentas que vão auxiliar a gente a desenvolver essas bases de dados. Antigamente também tinha um pouco especialista em bancos de dados. Hoje em dia qualquer profissional de informática consegue entender, criar e manipular uma base de dados. Também anteriormente a gente tinha SGBD específico, onde eu criava um banco de dados voltado para aquele SGBD. Não havia independência, era fortemente ligado tanto o SGBD com o base de dados. Hoje em dia não, a gente tem um SGBD independente, onde eu posso conectar ali qualquer base de dados embaixo, que se seguir o mesmo padrão são compatíveis. Como assim, professor? Eu crio uma tabela, um conjunto de tabelas no MySQL, eu posso exportar essas tabelas para um PostgreSQL da vida, porque eles utilizam a mesma sintaxe, que no caso é o SQL. Então há essa independência da SGBD por conta dessa padronização. Bom, o que vem a ser o projeto de banco de dados? É o processo pelo qual se planeja ou projeta a base de dados a fim de construir um banco de dados, né? Então a gente está falando aqui de planejamento, né? Ao contrário de que muitos profissionais e alunos fazem, ao invés de ir diretamente para um SGBD, criar as tabelas, o ideal é que a gente planeje isso, que a gente projete isso para justamente evitar que erros se perpetuem na minha base de dados. Se eu vou direto para a base de dados, é mais fácil eu passar batido por alguns erros, por não ter projetado de maneira adequada a minha base, do que se eu paro nesse momento para levantar requisitos e analisar a necessidade do meu usuário. Então, o objetivo é construir uma base de dados consistente, correta, né, a fim de exigir menos espaço em disco, otimizar o uso desse espaço e aproveitar todos os recursos existentes no SGBD. Também é conhecido como conjunto de etapas para criar todos os nossos modelos de dados. Bom, é relevante esse projeto porque ele permite que a gente conheça, né, como eu falei, pare esse momento para poder entender a necessidade do cliente e quais são as entidades e dados que vão estar envolvidos ali na construção daquela solução sistêmica e como esses dados vão se relacionar. Então a gente consegue representar da melhor forma possível o ambiente que a gente está observando, que a gente está criando. Ou seja, o banco de dados tende a ficar mais correto e mais eficiente em termos de comunicação entre as tabelas e até de espaço ocupado em disco. Esse é o ciclo de desenvolvimento de um projeto de banco de dados, onde inicialmente eu investigo quais são os dados que deverão conter na minha base, depois vou fazer a modelagem de dados, o projeto de banco de dados em si, a implementação do banco de dados, e a partir do momento que esse banco foi implementado, eu vou apenas ficar monitorando seu uso e a sua manutenção. Bom, nosso foco aqui da disciplina é justamente essa etapa de projeto de banco de dados, onde a gente inicia aqui do topo com a análise de requisitos, tendo como saída os requisitos,
Dos requisitos eu derivo meu projeto conceitual, que vai gerar meu esquema entidade de relacionamento, e desse projeto conceitual eu consigo derivar o projeto lógico, que por sua vez vai derivar um esquema relacional e um projeto físico, que é o banco de fato. Aqui não se preocupem por hora, pessoal, que eu vou trabalhar cada etapa dessa por vez, tá? Sendo que a aula de hoje vai ser focada nessa primeira etapa, que é análise de requisitos. Mas a ideia aqui é que esses requisitos em banco de dados, quando a gente fala de requisitos em banco de dados, a gente está falando de mini-mundo, essa representação, essa abstração, essa definição de escopo do que vai ser feito e o que não vai ser feito no meu projeto, o que vai conter e o que não vai conter na minha base de dados. Eu defino um mini-mundo aí para me explorar. Estou trabalhando com um ambiente escolar, qual vai ser o mini-mundo do meu sistema? É matrícula? É aula? O que eu vou trabalhar para poder isolar nessa minha base, tá? E percebam que quanto mais para o topo, mais independente da SGBD. Ou seja, um mini-mundo ele é uma descrição textual. Ou seja, não tem nenhuma uma relação de dependência com a SGBD. Eu faço descrição textual para alguém ler, interpretar e fazer o projeto conceitual, que também é independente do SGBD. Mas quanto mais eu vou descendo para o meu projeto lógico e o projeto físico, eu aumento essa dependência da SGBD, sendo o projeto físico já totalmente dependente do meu SGBD, porque é o banco de dados de fato, já é a execução de script para criar minha base de dados. Então eu já tenho que me preocupar, qual vai ser o SGBD que eu vou utilizar? Vai ser o PostgreSQL, vai ser o MySQL, vai ser Oracle, nesse momento. Bom, essa etapa de análise de requisitos a gente consegue fazer através de entrevistas com nossos potenciais usuários do banco de dados. A gente também tem que se preocupar em trabalhar com quais são os documentos relacionados. Eu falei matrícula, né? Então tem todo um regimento da universidade que trata sobre matrícula, o que precisa apresentar, quais são as condições que o aluno tem que atender para poder ser matriculado. Então, nós, enquanto analistas de sistema, nós temos que levantar esses documentos para justamente verificar se não há nenhuma lei, nenhuma regra atrelada àquele processo, aquele mini-mundo. Outra maneira de se fazer é olhar o sistema legado. O que é um sistema legado? É um sistema que já existe, está rodando, e ver como ele funciona e fazer uma espécie de engenharia reversa. Vou ver quais são os dados que contém naquele sistema e vou fazer uma base que contém esses dados, né? Por exemplo, vamos supor que eu seja contratado para criar um banco de dados para matrícula de aluno na UFPA que utilize uma linguagem mais atual como Python. O que eu iria fazer? Eu ia consultar o SIGA, que é o sistema legado, para mim poder justamente fazer essa abstração dos dados e iniciar meu novo sistema, né? Por exemplo. O objetivo aqui dessa etapa de análise de requisitos é compreender e documentar quais são os requisitos necessários para construir minha base de dados, né? Você já conhece esse conceito de requisitos da própria engenharia de software e a gente está agora focando no banco de dados. Eu vou mostrar aqui para vocês o nosso modelo de projeto de banco de dados, o nosso template, né? Um outro termo para modelo, template. Eu vou repassar para vocês, né? Então, por favor, pessoal, mais uma vez, vamos fechar as equipes hoje, tá? Quarta-feira, dia 30/6. Vamos fechar a equipe, somente um grupo me mandou. Fechem a equipe e as temáticas para a gente poder avançar na disciplina. A primeira entrega já é segunda-feira. Então, eu vou repassar hoje para vocês esse modelo, onde vocês vão colocar aqui o nome de vocês em matrícula, de cada equipe, o título do projeto de vocês aqui em destaque, tá? Então, nesse exemplo que eu vou mostrar para vocês e repassar para vocês, eu estou trabalhando com o sistema de reserva de equipamentos. Vamos supor na UFPA, toda vez que eu for dar aula em sala de aula presencial, eu preciso solicitar equipamentos para me trabalhar. Então, um notebook, um projetor, uma caixa de som, né? Então, imagine esse contexto. E vamos ver como é que ficou aqui essa descrição do mini-mundo. Bom, os professores da Universidade Federal do Pará possuem a necessidade de efetuar a reserva de equipamentos tecnológicos a fim de utilizá-los durante a aula.
Então vamos lá, pessoal. Nessa primeira frase, eu já posso destacar aqui que eu tenho o quê? O meu potencial usuário do sistema, ou seja, aquele que vai acessar a base de dados também, os professores da UFPA, tá? E eu vou destacar também qual é a necessidade deles, né? Qual é essa necessidade? A necessidade deles é fazer essa reserva de equipamentos, certo? Bom, então sem a necessidade deles, o que eu vou fazer agora? Eu proponho como uma possível solução a criação de um sistema para automatizar o processo de reserva a partir do registro e agendamento dos equipamentos e da notificação ao setor de apoio responsável pela disponibilização e instalação desses equipamentos. Ou seja, os professores têm necessidade e nós vamos criar um sistema para poder automatizar esse processo de reserva de equipamentos, certo? Mas nesse caso é aquele caso que eu falei para vocês. Há uma necessidade de armazenar esses dados, né, de persistir esses dados, né, de salvar esses dados para posterior consulta. Por quê? Eu preciso saber se o professor, quem reservou para essa semana os equipamentos, eu preciso saber se alguém for querer fazer uma reserva, se aquele equipamento está disponível ou não. Então são dados que precisam ser persistidos, né? Esse é o termo. Os dados precisam estar salvos para eu poder fazer essas consultas e alterações na minha base. Então, sendo assim, é necessária a criação de uma base de dados para armazenar essas informações necessárias neste processo, tá? Então aqui, pessoal, a partir desse ponto, de fato, eu começo a descrever as entidades envolvidas nesse processo. Então, o processo de reserva de equipamentos, ele envolve 5 entidades, tá? 5 entidades, que são o quê? O professor, que vai fazer a solicitação, a secretária, que vai justamente utilizar o sistema para poder fazer esse cadastro, a reserva em si. Então percebam que a reserva, ela é uma entidade. A gente viu aqui que tinha professor e secretária, tudo bem, são pessoas, mas o próprio processo de reserva ele é uma entidade. A gente vai ver o porquê. Porque ele tem informações, ele tem dados que vão ser persistidos, como o horário da reserva, a sala que o professor vai utilizar o equipamento, quem foi o professor que solicitou, tudo isso vai estar nessa entidade de reserva. O equipamento e o técnico que vai fazer a instalação, tá? Suponha que tivesse um técnico na universidade que fizesse essa instalação. Percebam, pessoal, que aqui eu não estou falando de tabela ainda, tá? Eu não estou falando de tabela, eu estou falando somente em termos de entidades, tá? Quem são as entidades envolvidas? O professor que vai fazer o empréstimo, a secretária que vai justamente anotar esse empréstimo, fazer o registro, a reserva em si, o equipamento e o técnico que vai instalar, tá? Não estou falando de tabela ainda, são as entidades envolvidas no meu processo. Então, o professor, ele vai ter um determinado conjunto de atributos, tá? Então, o professor vai ser identificado pelo quê? CPF e o nome, tá? Então, novamente, perceba que eu não estou falando aqui que a tabela professor, eu estou falando o campo CPF, o atributo CPF, não. Estou tratando de maneira genérica para registrar quais são os requisitos do meu sistema, quais são as necessidades. Até porque esse é um documento que vai ser entregue para esses usuários em potencial, para os meus clientes. Então eles têm que entender, eu não posso utilizar termos ainda como tabela, chave primária. O usuário comum, ele não domina essa linguagem técnica, tá? Então por isso que eu estou colocando dessa forma, que vocês também vocês devem escrever o mínimo de vocês dessa forma. Assim como a secretária e técnico, ou seja, o professor tem CPF e nome, a secretária e técnico também tem CPF e nome, já que todos são funcionários da UFPA. Além disso, se faz necessária a identificação da titulação do professor, mais um atributo, tá? O turno da secretária, manhã, tarde, e a função do técnico. Se ele é um técnico
de informática, eletricista. A reserva, por sua vez, é composta pelo local de instalação do equipamento, se é uma sala, um laboratório, a turma para qual foi reservada, vamos supor que eu reservei o Data Show para dar aula na sala 1, que é o local, e para a turma de vocês, a turma de BSI 2019. Quais são os equipamentos solicitados, a data e o horário da aula. Então, como eu falei para vocês, não tem um padrão de que as entidades que eu vou trabalhar no meu mini mundo são pessoas, professor, secretária, técnico, não. Podem ser equipamentos, né, objetos também, e também pode ser o próprio entidades do processo, no caso aqui é reserva. Por quê? Ela tem informações que são delas, como local da reserva, a turma, equipamento, data e hora daquela reserva, tá? E por fim, o equipamento identificado pelo tombamento. Todo equipamento da universidade ele tem que ter um tombamento para registrar que aquele equipamento da universidade, a marca, se o projetor é Samsung, se é Epson e o tipo, se é o Data Show, se é uma caixa de som, tá? Bom, e por fim, pessoal, o que eu faço aqui em termos de mini-mundo é registrar quais são os relacionamentos entre eles. Então, existem diversos relacionamentos. Então, há um relacionamento entre professor e reserva, junto à secretária. Então, relacionamento entre professor, reserva e secretária, através do preenchimento da informação de reserva. Então, o professor vai lá na secretaria, fala que quer reservar o equipamento, a secretária vai registrar. Então, no banco de dados tem que saber quem foi o professor, quem foi a secretária e qual é o código dessa reserva, quais são as informações e atributos dessa reserva, como o horário, local, o equipamento. É importante registrar a data dessa solicitação. Então, é uma informação que eu tenho que salvar nesse relacionamento. A secretária, por sua vez, tem que verificar se há equipamento disponível e também, caso seja disponível, ela deve efetuar a reserva do equipamento. Caso contrário, ela tem que informar o professor a indisponibilidade da reserva. Por fim, o técnico faz a instalação do equipamento. Então, eu tenho um relacionamento entre técnico e equipamento, assim como o equipamento e a reserva, né? Quando eu faço a reserva, eu tenho que verificar qual é o equipamento que está sendo reservado, tá? Então é isso, pessoal, que eu tenho que passar para vocês na aula de hoje. A gente, nessa descrição do mini mundo, ela é uma descrição textual, onde eu vou destacar qual é a necessidade do meu cliente, dos meus possíveis usuários do banco de dados, tá? Em seguida, eu vou destacar quais são as entidades e os seus atributos e, por fim, os relacionamentos entre essas entidades, tá? Então, evitem termos técnicos como tabela, chave primária, não é legal aqui, tá? Não está correto, porque o usuário que vai acessar esse mini mundo, que vai ler, o usuário comum não tem conhecimento desses termos. Então, sigam esse padrão. Qual é a necessidade, qual vai ser a solução sistêmica e destacar o porquê que é preciso criar uma base de dados. Em seguida, destacar quais são as entidades envolvidas, os seus atributos, né, os seus dados que serão salvos e, por fim, o relacionamento entre essas entidades. Ok, pessoal? Qualquer dúvida, manda no grupo do WhatsApp e já começa a fazer o projeto de vocês, para a gente ir gradativamente. Então, teve essa aula sobre Minimundo, comece a inscrever o Minimundo de vocês e a tirar dúvidas comigo no grupo, para a gente poder avançar e fazendo essa troca, né, de dúvidas, feedback, para vocês terem o Minimundo validado gradativamente. Ok, pessoal? Então é isso, obrigado, até a próxima aula.